Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz a todos. Estou feliz mesmo de estar aqui. Bênção voltar mais uma vez e principalmente para compartilhar a palavra aqui com os irmãos, compartilhar do momento de louvor e adoração, dessa comunhão. Sempre uma bênção. Vamos, então, trabalhar mais uma vez esse tema da família. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 21. Abra aí comigo, 1 Reis, capítulo 21, verso 25 e 26. Só abra a Bíblia aí, tá bom? Não precisa ler agora, eu vou ler daqui a pouco esse texto. Eu quero orar mais uma vez pela mensagem, mas deixa aí aberto 1 Reis, capítulo 21, 25 ao 26. Vamos a Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe nessa mensagem. Senhor, nosso Deus, querido Pai, como é bom estar diante do povo de Deus, e principalmente diante da Tua presença e da Tua palavra, Senhor. Eu sei que às vezes ela fala, muitas vezes, coisas que nós não queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir. E eu oro para que seja o Teu Espírito nos falando hoje essas coisas que nós muito precisamos ouvir, mesmo que sejam mais duras e difíceis, Senhor. E se o Senhor possa aqui falar conosco de maneira poderosa, para transformar as nossas vidas e trazer arrependimento sobre nós e fortalecer os nossos casamentos e os nossos lares. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já percebeu um fator, um efeito, uma experiência comum dos casamentos, que é a seguinte: você casa com sua esposa, seu esposo, e com o passar do tempo, vocês vão ficando mais parecidos. Não fisicamente, alguns até fisicamente, né? Mas não fisicamente apenas, principalmente, nós vamos absorvendo alguns hábitos do nosso cônjuge, nós vamos absorvendo a maneira de falar dos nossos cônjuges, nós vamos absorvendo os gostos da nossa esposa, do nosso esposo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Minha esposa, quando casou comigo, não gostava, nem conhecia o que era maionese temperada. Aí a gente ia comer um sanduíche, ia comer um pastel ali, né? Eu falava, você não come maionese temperada? Ela, não sei nem o que é isso. Maionese para mim é aquela normal de supermercado. Eu, peraí que eu vou te apresentar a maionese temperada. Com alho, né, com outras coisas. E hoje ela só come as coisas se tiver maionese temperada. Ou mais parecida comigo, né? O jeito de falar, as piadas, as coisas que gosta de ver na internet. A palavra de Deus diz que nós somos uma só carne, nós vamos criando essa unidade e isso é normal, né? Você vai ficando mais a cara do seu cônjuge. Não em tudo, logicamente. Quase tudo. Minha esposa está quase virando torcedora do Fortaleza. Né? Ela diz que não, mas está lá, está quase. Né? Então, a gente vai ficando parecido. Esse é um fenômeno curioso do casamento. Mas, falando agora de maneira um pouco mais séria, isso pode ser bom e isso pode ser mal. Você pode absorver as coisas boas do seu cônjuge, você pode absorver os pecados do seu cônjuge. Inclusive nós, maridos ou esposa, nós podemos ser más influências para que o pecado cresça na vida dos nossos cônjuges. Essa unidade aqui, essa parceria, pode ser uma parceria pecaminosa. E, logicamente, essa não é a vontade de Deus, nem aquilo que a Bíblia quer para os nossos casamentos, mas pode acontecer. E se nós não tomamos cuidado, se nós não estamos alertas para isso, isso não só pode, como isso vai acontecer. E há um casal na Bíblia que a história deles é relatada muito para servir como exemplo negativo disso. De uma esposa, principalmente, mas não só ela, que foi uma má influência, uma péssima influência para um marido que já era pecador e ficou ainda pior. E que também participou dos pecados como casal, né? Não deixando só a responsabilidade para a esposa, mas fazendo ali de um casamento perverso diante de Deus. É sobre isso que nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 21, versos 25 e 26. O terrível exemplo
de Acabe e Jezabel. E esse terrível exemplo de Acabe e Jezabel, ele é duramente repreendido por um profeta chamado Elias. Nós vamos ler isso também. E hoje eu queria ser o nosso Elias, com toda humildade, logicamente. Hoje eu queria ser o profeta de Deus aqui, que pela palavra de Deus repreende casamentos que estão caminhando para o pecado juntos. E nós vamos ver esse exemplo a partir de agora. Então, 1 Reis, capítulo 21, versos 25 e 26, ele é um resumo da situação. E ele diz o seguinte: nunca houve ninguém igual a Acabe. E você pensa, lá vem um elogio, nunca houve homem como esse, grandioso, santo, edificador da igreja. Não, nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o autor aqui, ele dá o motivo dessa grande perversão de Acabe, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações seguindo ídolos. Essa é a descrição, esse é o resumo da história desses dois. Acabe se vendeu para fazer o que é mal, porque Jezabel, sua esposa, o instigava a isso. Quem era Acabe? Acabe foi o 7º rei do Reino do Norte em Israel, depois daquela divisão entre norte e sul. Ele foi filho de Onri, e ele ascendeu ao trono de Israel num período de grande instabilidade. Período muito difícil, um período de instabilidade política, religiosa, conflitos com outras nações ao lado. E ele teve uma grande oportunidade de ser um rei bom, temente ao Senhor, resolver esses problemas, resolver esses conflitos. Mas, ao contrário disso, capítulo 16, 1 Reis, faz uma descrição terrível de Acabe, dizendo: fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Não é só que ele foi mais um rei pecador, porque a história de Israel teve vários, mas esse aqui é descrito como aquele que foi o pior até o momento. Fez o que era mal mais do que todos aqueles que vieram antes dele. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, ou seja, dos fenícios. E o casamento com Acabe foi aquele casamento, a moda antiga daquele tempo, de provavelmente uma aliança entre reinos, uma aliança política, militar, ou seja, um rei casa com a filha de outro rei para que esses povos sejam mais unidos, mais fortalecidos. Então Acabe já começa fazendo errado, de se dar em casamento a uma mulher pagã, que não pertence ao povo de Deus, algo que era extremamente proibido por Deus para o povo de Israel. E Jezabel é descrita como uma adoradora de Baal e Aserá, principal deus dos cananeus, uma principal deusa também desse povo. E aqui está algumas listas de pecados de Acabe e de Jezabel que eu queria contar para vocês. Primeiro delas é a idolatria generalizada. Esse casal foi responsável por construir altares e ídolos de Baal e de Aserá no meio do povo de Deus, onde nenhum altar a outro Deus deveria existir, onde nenhuma imagem deveria existir, mas Acabe promove o culto a deuses pagãos, junto com a sua esposa. É por isso que o ministério de Elias se levanta contra ele. Nós temos aqueles episódios famosos de Elias contra os profetas de Baal. Acabe e Jezabel estão envolvidos nisso, construíram templos a outros deuses. E isso afrontou diretamente a Deus, é uma quebra do primeiro mandamento de Deus. Além disso, esse casal perseguiu os profetas. Quando os profetas, como Elias, se levantavam contra essa idolatria, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram presos. O primeiro livro de Reis comenta, fala sobre isso. Um casal reinando sobre Israel, perseguindo e matando os próprios profetas de Israel e os profetas de Deus. Em terceiro lugar, uma grande desobediência, alianças perigosas. Era um casal, pecava diante do Senhor, desobedecia a lei do Senhor, fazia aliança com outros povos que Deus não desejava, não queria. E Acabe
além de fazer isso junto com a sua esposa, permitiu que tudo isso acontecesse no seu reinado, no povo de Deus. Algo triste, algo perverso, algo maléfico diante do Senhor, que fez um mal terrível à nação de Israel. Mas eu tenho um episódio que eu queria compartilhar e focar com vocês. Está também no capítulo 21, vem logo antes desse texto que nós lemos, e que começa no verso 1 desse capítulo. É a história da vinha de Nabote. Eu quero ler para você e você vai perceber como a influência de Jezabel foi tão grande na vida de Acabe. O texto diz o seguinte no verso 1, capítulo 21. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezreelita, ou algo desse tipo, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor, Deus, me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para sua casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Você vê o que está acontecendo, né? Acabe quer a vinha de Nabote, essa plantação de Nabote que fica ali ao lado do seu palácio, ele quer fazer uma horta real para ele, e ele chega com boas intenções em primeiro momento, né? Olha, eu quero ou comprar a sua vinha, ou lhe dar outra melhor se você me der essa vinha que fica aqui ao lado do meu palácio. Mas era uma herança dos pais de Nabote, né? Ele tinha ali um valor sentimental, como a gente diz hoje. Ele diz: não, Acabe, eu não quero vender, não quero dar, não quero uma outra melhor. Isso veio da minha família, é uma herança familiar, vem da minha, são dos meus ascendentes, né? Isso é uma coisa que vem sendo passada pela descendência, é algo que eu tenho muito apego. E Acabe, então, ele tem uma reação que parece a do meu filho de 5 anos de idade. Ele se deita, vira a cara para a parede, uma birra, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Fui contrariado, como é que pode? Uma reação totalmente infantil e ainda faz greve de fome. Não vou nem comer. De tão aborrecido, triste e birrento que Acabe ficou. O que uma esposa sábia faria numa hora dessa? O que uma mulher de Deus faria numa hora como essa? Aprenderia, o marido diria: amor, você já tem 40 anos, 50 anos de idade, não dá mais para agir como um menino. Nem tudo que você quer pode ser teu. Mesmo você sendo rei, você precisa ser humilde, você precisa ser justo. Para com essa birra. Vai comer, vai viver a tua vida. Agradece a Deus pelo que tu já tem. Se Deus não te deu, é porque Ele não queria te dar. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher temente faria isso. Mas olha o que Jezabel faz. Verso 5. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, dá-lhe outra em troca. Porém, ele me disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, quando Acabe tem o seu desejo negado, Jezabel, em vez de repreendê-lo pela birra e dizer para ele ser humilde e grato a Deus, ela diz: é que pode? Você é o rei ou não é? Como alguém pode te negar algo? Deixa comigo, eu vou resolver essa situação para você. Então, diante dessa reação pecaminosa de Acabe, Jezabel vai instigá-lo a mais pecado. Vai instigá-lo a ter aquilo que ele não deveria ter. Vai instigá-lo a cometer injustiça, maldade. E ela mesma fazendo isso em nome dele. Vamos ver o plano de Jezabel a partir do verso 8.
Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente deles 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote para tomar a posse dela. Então essa mulher, esposa do rei, faz um plano maléfico. Manda chamar Nabote, dono da vinha, dá suborno a 2 homens que vão depor contra ele para acusá-lo de um pecado passivo de morte. A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o rei. E ele então, por causa disso, dessa armação de Jezabel, é apedrejado e morto. E assim Acabe poderia tomar a sua vida. Essa é uma história, irmãos, triste, de um casal que foi colocado ali numa posição de autoridade e de um homem que, como descendência real, fez tudo errado, muito perverso, e que ainda tinha uma esposa que o instigava a ser ainda mais pecador. Essa relação aqui ela pode ser inversa também. Poderia ser um marido instigando mais a sua esposa a pecar, reagindo com mais pecado ainda às posições pecaminosas da esposa, criando um ambiente de pecado, de perversidade no casamento. Não existem só as Jezabels, não existem os Jezabelos por aí. E nós estamos correndo perigo se não prestarmos atenção nisso. Eu quero listar aqui algumas práticas pecaminosas que corriqueiramente podem assolar o nosso casamento. E maneiras pelas quais eu, marido, posso instigar a minha esposa ao pecado e vice-versa. Eu espero que ninguém aqui esteja tramando a morte de alguém e nem idolatrando outros deuses, mas existem pecados muito sérios que nós também cometemos e que são dignos do nosso arrependimento e da nossa santificação. Essa instigação de pecado às vezes não é tão clara, tão horrível quanto a de Jezabel, mas ela está nos consumindo por dentro, destruindo nosso casamento por dentro, fazendo mal a nós por dentro, aos nossos filhos, à nossa igreja e à sociedade. Portanto, devemos nos arrepender dessas coisas e ouvir aquilo que a palavra de Deus está dizendo contra nós, mas também a favor de nós, porque é para o nosso bem. Então, algumas formas que nós podemos instigar o nosso cônjuge a cometer pecados. Eu vou começar com uma das mais graves possíveis, que é influenciar a negligência com a vida espiritual. Se é um marido ou você é uma esposa que desestimula o seu cônjuge a uma vida com Deus, a uma vida com a igreja, com o povo de Deus, a uma vida devocional. E aqui, homens, eu conheço muitos esposos que são desestimulantes das vidas espirituais das suas esposas. Esse é um mal do nosso tempo. Eu conheço vários homens que são peso espiritual na vida das esposas. Parece que a esposa precisa carregar ele para a igreja todo domingo.
Parece que a esposa precisa carregar ele para uma reunião de oração, para um pequeno grupo. É sempre ela que toma a iniciativa. É sempre ela que vai servir na igreja. É sempre ela que ora em casa. É sempre ela que está chamando ele. Enquanto nós, homens, estamos com uma apatia espiritual dentro do nosso lar. Enquanto nós preferimos dormir, assistir futebol, fazer qualquer outra coisa. E nossas esposas estão carregando a vida espiritual das nossas famílias e carregando você para a igreja quando não deveria ser assim. Ela vai cansar. E ela vai se abater espiritualmente se você não estiver ao lado dela, sendo um estimulante da vida espiritual dela com Deus. Jamais seja um homem que influencia a negligência da vida espiritual da sua esposa. As mulheres podem cair nesse pecado também, mas eu tenho mais visto esse entre os homens. Nós precisamos nos arrepender e nós jamais devemos, diante do Senhor, atrapalhar o crescimento espiritual dos nossos cônjuges. O casamento não foi feito para isso. O casamento é uma unidade para a santificação um do outro e para a glória de Deus na vida um do outro. Então, tudo começa por você não estar atrapalhando essa vida espiritual. Nem da sua esposa, nem do seu marido. Você pode estar instigando, como Jezabel fazia, mas agora instigando a negligência com a vida com Deus. Jamais podemos fazer isso. Um outro caso que pode acontecer é o do materialismo excessivo, que é pecado. Como nós buscamos os nossos bens materiais, como nós adoramos isso, como nós lidamos com o dinheiro, esse é um ídolo dos nossos tempos. Há muitas famílias presas ao que é material. Há muita gente com o sonho no coração de sempre acumular mais riqueza e mais riqueza. Há gente que vive para ostentação. Há gente que vive endividado porque não consegue se controlar. E o seu esposo, a sua esposa, pode ser um instigador do materialismo excessivo um no outro. Talvez você nunca esteja contente com a sua situação financeira. E você sempre está dizendo ao seu marido, nós precisamos daquela outra casa maior, daquele outro carro mais caro, daquele outro tipo de roupa, de andar com aquela outro tipo de pessoa. E você também, a sua esposa, sempre incentivando esse consumismo exagerado que é pecaminoso, essa idolatria ao dinheiro, ao status. Às vezes nós podemos ser esse tipo de instigador de pecado na vida dos nossos cônjuges, criando e alimentando esse ídolo nos nossos corações. Também não pode ser assim. Se Jezabel e Acabe adoravam a Baal, nós não podemos adorar a Mamon, nós não podemos adorar ao dinheiro nem as riquezas desse mundo. Um outro tipo de pecado, uma outra coisa que você pode ser uma má influência do seu cônjuge é o relativismo moral. É quando você percebe comportamentos antiéticos, pecaminosos. É quando você percebe sua esposa, seu marido, trabalhando de forma errada, querendo sonegar impostos, querendo passar a perna em alguém, ou querendo fazer qualquer coisa, falando mal de outro. E você, junto com ele, passa um pano para isso. Não se preocupe, eu entendo o seu lado. Você devia fazer isso mesmo pelo bem da nossa família. Eu acho que não tem problema fazer isso aí. Não sei nem se isso aí é pecado. Acho que Deus perdoa. Acho que Deus vai entender se nós fizermos isso. Todo mundo faz isso no trabalho. Por que você não pode fazer? Não tem problema assistir esse tipo de coisa aqui se nós somos casados. Uma mentirinha de vez em quando não faz mal, meu amor. Nós podemos ser esses instigadores de pecados nessas áreas. Nós podemos começar a relativizar a moral que Deus nos deu na vida do outro. E isso vai criando uma bola de neve, e uma bola de neve, uma bola de neve de pecado. Eu conheço também casais, irmãos. Eu conheço casais que eu olho para o marido, olho para a esposa e vejo uma vida de pecado. E quando eu olho para o cônjuge, eu vejo um cônjuge que está o tempo todo justificando os pecados do marido ou da esposa para defender a integridade familiar. Que integridade? Se nós estamos pecando um com o outro e com os outros. Para defender a honra da família, não existe honra familiar sem santidade diante de Deus. Defender a honra da família é repreender o cônjuge quando ele está pecando. Mais importa nós glorificarmos a Deus e obedecermos a Deus e não aos homens.
inclusive no nosso casamento. Uma outra coisa que nós podemos instigar o nosso cônjuge a fazer é incentivar a amargura e a falta de perdão. Alguém já passou por isso? Alguém já incentivou o cônjuge a continuar brigado com a família dele? Amargurado? Alguém já olhou para a esposa e disse assim, vai pedir perdão não, eles não te merecem. Sua família é muito ruim, você tem que ficar por cima mesmo, não volte a falar com seu pai nem com sua mãe, só se eles fizerem isso, isso e aquilo, ou vice-versa. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por essa amargura, falta de perdão com a igreja, com os pastores, no sentido de você ir e instigar o seu marido a ficar brigado com essas pessoas na igreja, instigar a sua esposa a ficar amargurada com as pessoas na igreja. Há casais que se juntam para isso, se juntam para ficar amargurados dos outros, para não perdoar os outros. Há casais que se juntam, esse é o meu próximo ponto, para ficar constantemente difamando a vida dos outros. E um alimentando ali o outro nisso. Há casais ou há cônjuges que murmuram constantemente, e isso instiga o pecado do outro. Murmuram um do outro, murmuram dos filhos, murmuram da igreja, murmuram do trabalho, murmuram da vida, murmuram dos líderes. E o outro vai aprendendo isso, a murmurar, a não ter gratidão, a ficar insensível, a se tornar um cínico. Isso endurece o cônjuge espiritualmente. Nós estamos ali achando que não estamos fazendo mal nenhum a nossos esposos, mas estamos endurecendo o coração deles com murmuração, com reclamação, com a nossa própria dureza. São muitos os pecados que nós podemos instigar na vida do nosso cônjuge. Como eu falei, essa é uma unidade, essa é uma proximidade, uma intimidade muito grande, que pode ser muito boa e deve ser, mas também pode ser muito má, se nós estamos alimentando e instigando o pecado um do outro. A minha pergunta-chave aqui dessa mensagem é: eu instigo o meu cônjuge para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Eu sou um marido que aproxima a minha esposa do Senhor ou afasta ela do Senhor? Eu sou uma esposa que aproxima o meu marido de Deus ou que afasto ele de Deus? Será que eu sou uma Jezabel na vida do meu esposo? Ou quanto eu sou uma Jezabel na vida do esposo? Quanto eu, marido, sou um Acabe ou um Jezabel também na vida da minha esposa? Os casais devem ter conversas honestas sobre isso. Falar dos seus pecados, falar do pecado um do outro, tirar a trave primeiro do seu e depois olhar para o cisto do cônjuge. Nós devemos buscar arrependimento juntos, confissão de pecados juntos, para que esse tipo de pecado não cresça e não floresça nos nossos casamentos. Provérbios 14, verso 1, diz algo muito poderoso para nós. Diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, ela a derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, um cônjuge dentro de casa tem o poder de edificar o seu lar ou de destruir o seu lar. Quem somos nós, os edificadores ou os destruidores? Poderíamos dizer a mesma coisa do homem. O homem sábio, temente a Deus, edifica a sua casa, mas a mulher ou o homem tolo, insensato, pecaminoso, destrói a sua casa com as próprias mãos. Então a história de Jezabel e Acabe é um anti-exemplo, né? É o padrão contrário que a Bíblia coloca para nós não seguirmos. Eu queria ler com você aquilo que Elias falou a eles. 1 Reis, verso 21. Porque o profeta de Deus se levantou e disse palavras duras, e eles tiveram um final trágico diante de Deus e do povo de Deus. Ao final da história da vinha de Nabote, no verso 17, o texto diz: então a palavra do Senhor veio a Elias, presbita, dizendo: levanta-se, vai encontrar com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou, e ainda por cima tomou a herança. Então Deus responsabiliza Acabe, ele sabia, ele estava por dentro.
ele concordou com os planos de sua mulher e ele se aproveitou de tudo aquilo. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. No verso 23, o profeta também disse: também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Aquilo que Elias profetizou aconteceu, irmão. Acabe sai por uma guerra, sai inclusive disfarçado, não vai como rei, e uma flecha atirada aleatoriamente o acerta. E ele sangra, e ele entra no seu carro, e ele vai até a vinha, e ali ele morre. E ali os cães lambem o sangue de Acabe, onde lamberam o sangue de Nabote. Tempos depois, Jeú invade Jezreel, e Jezabel está numa janela no seu palácio, como diz aqui, eu que mando, e os próprios servos do palácio atiram Jezabel lá de cima, ela cai e morre, e os cães devoram o resto do corpo. Trágico demais. Mas o profeta se levantou, o profeta de Deus se levantou contra esse pecado, contra essa idolatria, contra essa perversidade de Acabe e Jezabel. E essa história é uma história chocante, justamente para dizer que o pecado traz consequências chocantes e trágicas. Que ninguém vive uma vida de rebeldia contra o Senhor, seja individual, seja no casamento, familiar, sem consequências trágicas. Essa consequência pode ser aqui e agora. Essa consequência pode ser o inferno eterno. Mas as consequências para quem vive longe do Senhor virão. E os nossos casamentos não podem ser esse tipo de casamento que nos afaste de Deus. Há alguns textos bíblicos que nos mostram agora o contrário. Eu quero ser mais positivo agora. Que nos mostram como o casal e como marido e esposa são responsáveis pela santidade um do outro. Já citei Provérbios 14:1, esse poder que nós temos na sabedoria de edificar as nossas casas, edificar os nossos cônjuges, os nossos casamentos. Provérbios 18:22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Isso só é verdade se essa esposa é uma mulher temente, uma mulher de Deus. E eu espero que isso seja verdade na sua vida, marido, hoje aqui. Que a sua esposa seja esse presente aqui de Deus. Eu encontrei uma esposa, eu encontrei uma bênção do Senhor. E a mesma coisa as esposas, eu encontrei um marido, eu encontrei algo excelente, eu encontrei uma bênção de Deus. E você ser essa bênção para o seu cônjuge. Se ele me encontrou, se eu me casei com ele, eu preciso ser esse algo excelente de Deus na vida dele. Essa bênção de Deus, não uma maldição, não o instigador de pecado, não aquele que afasta do Senhor, mas uma bênção do Senhor. Provérbios 31 é outro texto muito conhecido que fala da esposa, da mulher virtuosa. O texto diz que ela é mais preciosa do que as joias e o coração do seu marido confia nela. Ela é uma mulher temente a Deus, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que cuida da casa, ela é uma mulher que faz, né, o bem tanto para o seu marido quanto para a sociedade. O texto vai dizendo várias coisas que ela faz, e por tudo isso, por essa sabedoria dessa mulher, por esse temor a Deus dessa esposa, o coração do seu marido é para ela, confia nela. Coisa bonita de nós dizermos: o meu coração confia na minha esposa. O meu coração confia no meu esposo. Nós precisamos ser esse tipo de cônjuge confiável, santo, temente. Que você vai ouvir o que sua esposa tem para dizer e você confia que ela dirá algo que vem de Deus. Você vai ouvir um conselho do seu marido e você confia que ele vai dizer algo que vem de Deus. Não os conselhos de Jezabel, mas os conselhos de Deus. Efésios 5, 25 ao 28. Diz: maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, purificando-a pela lavagem de água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos.
Olha o que o texto diz. Essa comparação é perfeita aqui para nós. Maridos, amem as suas esposas de qualquer forma? Não. Amem como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo se sacrificou pela igreja. Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja. Portanto, maridos, façam o mesmo com as vossas esposas. Nós, cônjuges, nós, maridos, amamos a nossa esposa a ponto de sacrificarmos a nossa vida, nosso tempo, os nossos recursos, tudo o que nós temos, para que ela seja santificada. Para que no dia que ela casou comigo, ou casou com qualquer um de nós aqui, e no tempo que vai se seguindo, minha esposa seja cada vez mais santa pelo agir de Deus através da minha vida, amando, cuidando, como Jesus cuida e ama da igreja. Se Jesus está me santificando, Jesus está me usando para santificar a minha esposa. Se eu comecei a dizer que maridos muitas vezes são entraves para a vida espiritual da esposa, são negligenciadores e influenciam a esposa e são pesos para a esposa, aqui está o texto negativo. Você vai sacrificar para que sua esposa seja cada vez mais santa e para que você possa entregá-la a Cristo naquele dia final, purificada, santa, e dizer: aqui está a minha esposa, Senhor. Eu trabalhei por ela, eu trabalhei com ela e eu estou entregando ela nas tuas mãos, não para ser devorada pelos cães, mas para ser recebida pelo Senhor da glória. Esse é o nosso papel como maridos, edificadores, santificadores da vida da esposa. As esposas também são exemplo para os seus maridos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, fala sobre isso. Aquelas esposas que vão ganhar o marido pelo seu exemplo. Esse mesmo capítulo diz: maridos, vivei com discernimento a vida do lar, cuidando da sua esposa. Elas são co-herdeiras da mesma graça, da graça da vida. E é interessante, irmãos, que esse texto é o único texto aqui que eu lembro, pelo menos no Novo Testamento, onde Deus diz que se você não fizer isso, as suas orações vão ser impedidas. O texto diz: ou você cuida da sua esposa, ou você vive a vida com ela com discernimento, com sabedoria, ou as suas orações são impedidas. Deus não ouve maridos que estão instigando o pecado e destruindo a vida das suas esposas. É o que o texto está dizendo. Deus não quer conversa com você se você é negligente com a vida espiritual da sua esposa, se você não cuida bem dela, se você não vive a vida com ela com discernimento. Pesado, irmãos, esse texto para nós, mas é verdade. Nós não podemos ser como Acabe, nós não podemos ser como Jezabel, nós somos chamados a sermos santificadores da vida dos nossos cônjuges. É por isso que Eclesiastes diz: é melhor serem dois do que um. Quando um cai, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só. O casamento é bênção, porque essa unidade é uma unidade que Deus nos chamou para levantar o outro do pecado, levantar o outro do sofrimento, para santificarmos a vida um do outro. Eu espero que você queira viver esse tipo de relação. E eu espero que hoje seja dia de arrependimento, de colocar a cara no pó diante de Deus e dizer: eu tenho errado assim com a minha esposa, eu tenho instigado esses pecados na vida dela, eu tenho instigado esses pecados na vida dele, do meu marido, e eu preciso me arrepender disso. Eu preciso colocar a minha vida diante de Deus para ser um instrumento nas mãos do Redentor para a santificação do meu marido e da minha esposa. E a Bíblia está aqui nos chamando a isso. Como nós podemos fazer isso? Qual é o poder que nós temos de fazer isso? Eu diria que nenhum. Nós não temos em nós mesmos poder nenhum para fazer isso. Se eu me entregar a mim mesmo, se eu me deixar comigo mesmo, se eu seguir o meu próprio coração, eu serei uma pedra de tropeço para minha esposa. Se eu seguir os meus sonhos, se eu andar para onde meu nariz aponta, se eu for na minha força, na minha própria santidade, achando que eu sou bom o suficiente, eu serei um instigador de pecados para minha esposa, porque eu sou um pecador, você é um pecador, você é uma pecadora. Nós precisamos de Jesus Cristo para isso. Não há como ser o santificador do cônjuge sem a pessoa e a obra de Jesus.
Só ele foi perfeito. Só ele viveu sem pecado. E por causa disso, só ele ofereceu o sacrifício perfeito por nós. Por causa disso, só esse sacrifício é capaz de nos transformar à medida que nós nos arrependemos e cremos em Jesus e vivemos o Evangelho. Paulo diz aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O antigo homem, a antiga mulher, o antigo marido, a antiga esposa passaram, ficaram. Cristo fez agora isso novo. Há um poder no Evangelho, há um poder na cruz de transformar os nossos corações, de corações duros, corruptos, enganosos, pecaminosos, em corações agora que são adoradores de Deus, santificados, que não olham mais para Baal ou outro Deus, mas olham agora para o Senhor, que buscam o Senhor. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, transformando as nossas vidas e as nossas famílias e os nossos casamentos. Sem o Evangelho, não há esperança. É o Evangelho que nos transforma de dentro para fora, que nos faz nova criatura, mas é o Evangelho também que nos dá o padrão de vida correto agora. Jesus, ele traz poder de transformação, traz perdão, justificação, mas traz também um padrão dessa nova vida. Nós somos chamados a imitar Jesus nisso. E eu quero relembrar a você aqui como Jesus sempre foi um instigador de santidade na vida dos outros. Como ele sempre chamou as pessoas a viver a vida agradável diante de Deus. Gálatas 4:19, só como introdução a isso, Paulo, como pastor, ele diz o seguinte: eu estou sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Esse é o trabalho pastoral. Sofrer pela igreja para que Cristo seja formado em cada discípulo de Jesus. Mas eu vou além, esse é o trabalho conjugal. Esse é o trabalho do esposo. Lembra como Cristo amou a igreja? Esse é o trabalho da esposa. Sofrer, dar tudo de si para que Cristo seja formado no seu cônjuge. E quando nós imitamos a Jesus, nós temos essa tarefa. Quando Jesus olha para a mulher adulta, ele diz: vá e não peques mais. Quando Jesus olha para aquele paralítico no tanque de Betesda, ele o cura e ele diz a mesma coisa: vá e não peques mais. Quando em João 17, Jesus ora pelos discípulos, ele ora para que nós fôssemos mais santos, para que nós tivéssemos santidade, santidade na verdade de Deus. Quando ele olha e conversa com o jovem rico, ele identifica um ídolo e ele diz: você está idolatrando isso, então vá, dê tudo o que tu tem aos pobres, vem e me segue. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele está ensinando humildade, serviço, santidade. Quando Pedro o nega, ele se reencontra depois da ressurreição com Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Ele dá a oportunidade, então, de Pedro afirmar ou reafirmar o amor e olhar de novo para ele mesmo como Salvador. E ele diz: apacenta então os meus rebanhos. Isso é um convite à santidade, à dedicação. E no Sermão do Monte, Jesus ensinou: sede perfeitos, sede santos, porque o vosso Pai é perfeito. Jesus sempre ensinou santidade, Jesus sempre foi um instigador de santidade, e fez isso com amor, com misericórdia, com todo cuidado de Jesus. Então aquela pergunta é a pergunta que fica: nós somos instigadores de santidade ou de pecado na vida dos nossos cônjuges? Ou nós somos como Jesus? Nós somos provocadores de santidade, incentivadores de santidade na vida dos nossos cônjuges. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu esposo, o maior ato de amor que você pode ter para com ele ou para com ela é ser o modelo de Jesus na vida dele ou na vida dela. Para que a santidade invada o casamento de vocês, para que vocês sejam instrumentos de santidade na vida um do outro. Amém? Eu espero que o meu casamento seja assim, que o seu casamento seja assim, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, não há como olhar para nós e olhar para uma palavra como essa e não clamarmos que o Senhor nos dê arrependimento sincero dos nossos pecados. Nós não queremos ser como Acabe e Jezabel, Senhor.
E nós precisamos do teu Espírito em nós, atuando em nós para mostrar, Senhor, todos os lugares, todas as ocasiões onde nós precisamos de verdadeiro arrependimento, onde nós precisamos de verdadeira mudança. Faz essa obra nas nossas vidas hoje, Senhor. Para que sejamos maridos que instigam santidade na vida das esposas e esposas que instigam santidade na vida dos maridos. Para ser um casal que cresce em santidade, maturidade, sabedoria, discernimento, humildade, piedade diante de Ti. Fortalece os nossos casamentos aqui ao quebrar os nossos ídolos, Senhor, os ídolos dos nossos lares. Onde há um altar aqui que não seja teu, Senhor, que o Senhor quebre, derrube no nome de Jesus. Para que o meu coração como marido, o coração das esposas, sejam corações dedicados a Ti. Lares dedicados a Ti, Senhor. Nos ensina a ser como Cristo, um instigador de santidade na vida do outro. E que seja o poder da cruz, o poder do Evangelho a nos impulsionar a isso. Nos faz dia após dia nos despirmos do velho homem, da velha mulher, daquele antigo marido, daquela antiga esposa, e nos faz viver em novidade de vida no Evangelho. Para que possamos ser cada vez mais santos. Para que possamos santificar não só o nosso casamento, mas a vida dos nossos filhos. Que eles cresçam vendo pais e mães caminhando em santidade. Que o Senhor fortaleça as nossas famílias, Senhor, ao nos ensinar cada vez mais a nos abandonar os nossos pecados e crescer de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos repreende, levanta os Teus profetas para nos ensinar, Senhor, para nos santificar. E levanta, Senhor, uma geração de maridos e esposas que são instrumentos de santidade na vida um do outro. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.